Bom dia, irmãos. É uma alegria estar no primeiro dia da semana. Primeira coisa que fazemos, né? Louvar o Senhor, estar na sua casa, buscar a sua presença, adorar esse Deus tão grande. E vamos cantar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Todo dia, né? Todo momento é hora, é dia de louvar a Deus, mas hoje é um dia especial. É o dia mesmo que nós consideramos dia do Senhor, separamos para louvá-lo. Vamos ficar em pé e cantemos bem alegres, bem com espírito de adoração ao Senhor. Cantemos. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio de louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória encherá este lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Já é continuar, né? Mas porque dá vontade de continuar. Pastor, na pasta mídia vai ter um cântico. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu não sei quantos conhecem, mas a gente canta 2 vezes, tá bom? E aí na segunda, quem souber, aí quem pegar alguma coisa, canta junto comigo. Mas em forma, né, a pessoa refletindo como é bom ser um filho de Deus, amigo de Deus. Muito bonito. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Fácil, é só isso, né? Mais bonito. Vamos lá, aí todos cantam agora conosco. Eu não sei, pastor, mas tenta balbuciar alguma coisa que aí fica melhor de aprender, tá bem? Vamos lá. Vamos lá. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Realmente, Ele é o nosso bom pastor. Mais uma luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Cantemos. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sim, Senhor, nunca saberemos mesmo o preço
preço mesmo que foi de sangue, do teu amor derramado mesmo ali na cruz do Calvário, demonstrado mesmo a todo mundo. E é por este motivo, Senhor, que estamos aqui, apenas por causa do teu tão grande sacrifício, que podemos hoje chegar aqui na tua casa, te louvar, te engrandecer, te bendizer, Senhor, um Deus tão maravilhoso, tão grande, tão excelso, mas que veio a este mundo e morreu por miseráveis pecadores como eu, como cada um dos meus irmãos aqui presentes. Senhor, nos abençoa, nos dê mesmo um momento agora de manhã, um momento de edificação, um momento mesmo de transformação de vida. Nos edifica, Senhor, e até mesmo, se assim for da tua vontade, salva alguém que está mesmo aqui presente nesta manhã e que ainda não te conhece verdadeiramente. Te agradecemos, Senhor, te pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, só dar os avisos rapidamente. Nossos cultos começam no dia de hoje, né? Então, agora no domingo, às 11 horas, temos a nossa escola bíblica dominical. E à tarde, nós vamos ter o culto da tarde, às 5 horas. E aí estamos revezando. Hoje, no caso, o pastor Elias está dando o livro de Coríntios, primeiro livro aos Coríntios. E à tarde eu vou estar dando Gênesis. E aí no próximo domingo inverte, né? Lembrando que no próximo domingo, na verdade, nós temos a nossa reunião. Ali está o edito, né, da reunião convocatória. Então, domingo que vem teremos apenas o culto da manhã. O culto da tarde não teremos devido à reunião que vai acontecer. E aí na quarta-feira temos ali os nossos cultos nas congregações ali de Vales Mortos e de Cuba. Vales Mortos às 3, Cuba às 20h30. E antes o pastor Elias tem passado ali no lar em Serpa e tem visitado a irmã Augusta, a outra irmã também, toda vez. Ana, né? A irmã Ana também tem visitado ali. E tem sido um momento bom. Depois pega ali o irmão Joaquim Bulha, a irmã Mariana, e leva para Vales Mortos. Na quinta-feira temos o nosso culto de oração. A gente sabe que vários irmãos aqui trabalham até tarde, têm os seus afazeres, mas é o nosso dever estar sempre incentivando a vir. Aqueles que puderem, aqueles que podem. É você e Deus, né? Mas o nosso compromisso sempre está incentivando. Venha buscar o Senhor, venha mesmo orar. Tivemos um bom momento aqui na quinta-feira. Os irmãos que estiverem, irmã Lina, o vídeo, os outros irmãos aqui também. Foi um momento muito bom. Temos a meditação e logo depois o momento de oração. Então, venha às 20 horas o culto de oração. E no sábado, o Clube Descobridores da Bíblia também foi um culto abençoado ontem. Estamos aprendendo os livros da Bíblia com as crianças, ensinando, né? Aprendendo não. Estamos ensinando os livros da Bíblia. E aí estão ganhando o euro fiel, estão acumulando para quando chegar ali nas férias já ter uma boa poupança, né? Uma boa renda. E são esses os trabalhos. Temos uma senhora nos visitando. Qual é o seu nome? Ivânia. Seja muito bem-vinda, dona Ivânia, que é convidada da Mariana. Seja bem-vinda aqui à casa do Senhor, tá bem? Irmãos, vamos fazer o momento do ofertório. Enquanto nós vamos fazendo a coleta, a gente vai cantar Quero Louvar-te. Aí, no caso dessa música, eu não sei muito bem. Aí vocês vão me ajudar, tá certo? Aí vamos ficar em pé também e a gente canta fazendo o ofertório. Quero louvar-te, tá bem? E vocês vão me ajudar, por favor. Eu vou chamar o Gabriel para fazer esse momento aqui. É o castigo que ele não veio ontem, né? Não pôde vir e tal. Esse é... mais e mais, Senhor, quero louvar-te.
cantam para ti. As flores do campo mostram teu poder. Quero cantar, quero levantar-te as minhas mãos. Quero servir-te mais e mais, Senhor, quero servir-te mais e mais, Senhor, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo mostram teu poder. Quero cantar, quero levantar-te as minhas mãos. Quero amar-te mais e mais, Senhor, quero amar-te mais e mais, Senhor. Teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo mostram teu poder. Quero cantar, quero levantar-te as minhas mãos. Quero louvar-te mais e mais, Senhor, quero louvar-te mais e mais, Senhor, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo mostram teu poder. Quero cantar, quero levantar-te as minhas mãos. Olha aí, irmão. Irmão Tanguy, por favor. Senhor Deus, é fácil cantar. É pouco mais difícil de aplicar tudo que nós aprendemos aqui na palavra. Nós sabemos que está tudo bem. Acho que nós podemos mostrar as nossas ofertas que nós amamos, que nós temos respeito, que nós temos um gosto para ter uma relação cada vez mais íntima contigo, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado que nós podemos cantar, que nós podemos levantar as mãos, que nós podemos amar-te. Amém. Irmãos, podem sentar. Nós vamos cantar um último cântico, o hino, a primeira e a segunda estrofe, e depois as crianças vão para as suas salas. Primeira e segunda estrofe: eis que Cristo vem à terra buscar suas joias. Eis que Cristo vem à terra buscar suas joias muito preciosas, de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adorno serão. Vem buscá-las, vai levá-las ao reino celeste, suas joias resplendentes de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adorno serão. As crianças podem ir para a sua sala. Os adolescentes hoje vão estar comigo. O pastor Elias vai vir aqui
pregada a palavra hoje. Deus abençoe, pastor Elias. Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Coríntios, o capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, do versículo 1 até o versículo 3. 1 Coríntios, o capítulo 1. Vamos começar a leitura no versículo 1 e vamos até o versículo 3. Sentados mesmo, mas em reverência, vamos fazer essa leitura, que nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela a Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de a cada domingo estarmos aqui para ouvirmos da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos ter um lugar onde nós nos congregamos, onde louvamos, te bendizemos. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas orações, petições, ações de graça. Nesse momento, Senhor, entregamos esta exposição em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Também seja, Senhor, com os nossos irmãos ali, com as crianças, Eliane, o pastor Jander, com os adolescentes. Guia-os, Senhor, também em toda a verdade, que a Tua igreja possa ser edificada com a Tua santa e bendita palavra, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, irmãos, nós temos começado o livro de 1 Coríntios, e aí demos uma pausa e voltamos agora para seguir este livro, que é a primeira epístola aos Coríntios. É claro que na altura alguns irmãos estavam, outros não estavam, então para nós recordarmos e os irmãos terem em mente o que nós vamos estudar, é bom sempre a gente ter uma introdução. Porque a gente vai estudar a carta aos Coríntios, aí a gente não sabe, mas o que é isso? É uma cidade? Corinto é uma cidade? Onde é que fica? Qual foi? Quem foi que fundou essa igreja? Quem foi que escreveu essa carta? Por que ele escreveu? O que levou ao escrever essa carta? Então, quando a gente sabe tudo isso, irmãos, a gente consegue apreciar melhor a carta. Então, a gente pode olhar, por exemplo, o contexto, para conhecermos o contexto da fundação desta igreja. Qual foi o contexto? Quando é que ela foi fundada? No final da segunda viagem do apóstolo Paulo, veja, o apóstolo Paulo teve uma primeira viagem, foi ele e Barnabé, eles saíram, foi para a cidade de Chipre, depois foi para a Galácia. E aí, depois da Galácia, ele pega e volta, primeira viagem. Na segunda viagem, ele sai com Silas, e ele vai por terra para Listra e Derbe, e lá eles encontram um jovem discípulo, que é o Timóteo. Essa é a segunda viagem. Então eles pensam em ir para a Bitínia, só que a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu Paulo. E aí eles tiveram que contornar e foram para Troade. Em Troade, o Paulo tem uma visão.
de um macedônio. Veja só, naquela época a Grécia era dividida em Macedônia e Acaia. Então na Macedônia ficava Filipe, Tessalônica, Bereia, na Acaia parte de Atenas e Corinto. Então, chegando lá, o Paulo viajou, foi para a cidade de Filipos. Os irmãos sabem o que aconteceu lá. A Lídia aceitou Jesus. O Paulo foi espancado, foi levado para a prisão. O carcereiro se arrependeu, aceitou Jesus porque teve um grande terremoto durante a noite. E de Filipos o Paulo saiu. O Paulo foi para Tessalônica. Chegando em Tessalônica, ele ficou ali mais ou menos um mês. Aí teve de novo perseguição. O Paulo teve que sair, foi para Bereia. Lá de novo, judeus da Tessalônica vieram para Bereia para perseguir o apóstolo. Ele saiu, levaram ele, deixaram ele em Atenas. Ele ficou em Atenas um pouco tempo. Poucas pessoas aceitaram Jesus lá, dentre eles uma mulher chamada Dâmaris. E aí o Paulo vai para Corinto, que era uma das cidades portuárias bem importante da parte da Acaia. Tudo isso, irmãos, assim, acontece por volta do ano 51. Como nós sabemos? Porque eles mencionam um governador lá, o Gaio. E nos manuscritos, nos estudos seculares, a gente vê que o Gaio era governador naquela época, por volta do ano 51. E foi mais ou menos ali que o Paulo chegou. Quando o Paulo chega em Corinto, ele encontra um casal chamado Áquila e Priscila. Esses dois, eles tinham estado ali porque o Cláudio, o imperador da época, expulsou os judeus. Segundo fontes seculares, a gente sabe que foi uma briga por causa de um tal Cristós. Aí a gente pensa, o evangelho chegou lá e teve essa confusão, o Cláudio expulsou os judeus. Então, o Áquila e Priscila estão em Corinto. O Paulo chega com eles, e a Bíblia diz que eram da mesma profissão. Então, o que acontece? O Paulo vai morar com eles e trabalha com eles. Mas o que Paulo fazia? Todo sábado ele ia para a sinagoga. Então lembra, quando Paulo viajava, ele ia primeiro na sinagoga, porque o evangelho primeiro é para os judeus, depois para os gentios. Então primeiro ele ia evangelizar os judeus, e tinha ali uma porta de entrada, e aí sim ia para os gentios. Ele fazia isso apenas nos sábados. Por quê? Porque durante a semana ele estava trabalhando para se sustentar. Só que aconteceu que o Silas e Timóteo, lembra que saíram com ele? Chegaram, porque o Paulo tinha os deixado ali em Bereia. Aí o Silas e Timóteo chegaram, e aí uma vez que eles chegaram, trouxeram o sustento, então o Paulo pôde se dedicar de tempo integral na obra de evangelismo, de pregação. Então agora o Paulo começa mesmo tempo integral. O que acontece? Os judeus criaram uma oposição ao apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo começava a dizer na sinagoga que o Messias, veja só, a palavra Cristo significa Messias, que o Messias que os judeus tanto esperavam já tinha vindo. E o nome dele era Yeshua, o Yeshua HaMashiach, o Jesus Cristo. Aí esses judeus não aceitavam isso, não aceitavam de jeito nenhum. Então fizeram oposição ao apóstolo Paulo, de tal maneira que o apóstolo Paulo, ele tipo assim, como que sacudindo as suas roupas, dizendo, Jesus não disse, quando você for numa cidade o povo te receber, muito bem, mas se não te receber, tu bate o pó da sandália e vai-te embora. Ou seja, não tem que matar as pessoas porque eles não aceitaram o evangelho. Não tem que ficar com raiva das pessoas porque eles não receberam o evangelho. Não quer receber o evangelho? Muito bem, você vai para outro lugar. Alguém tem dito que ninguém merece ouvir o evangelho duas vezes quando tem milhares que nunca ouviram nenhuma. Então, Paulo já pregou para esse, vocês já escutaram o evangelho? Não querem? Tá bom, eu vou para outro lugar. O Paulo foi para os gentios, ali mesmo dentro da cidade.
o que aconteceu? O Crispo, né, e sua casa, eles creram. Ele era da sinagoga, né? Teve ele que creu, e muitos gentios. O que parece é que o Paulo talvez estava pensando em sair de Corinto. Então ele chegou, viu essa oposição e tudo, pregou, alguns aceitaram. Veja, ele passou mais ou menos 1 mês em Tessalônica. Não sei quanto tempo em Bereia, quanto ele passou. Então aqui o Paulo, bom, eu já evangelizei, alguns aceitaram Jesus Cristo, talvez eu vou agora partir. Só que o que foi que aconteceu? Jesus apareceu numa visão a Paulo e disse para ele: olha, não temas. Por que Jesus disse não temas? Porque, irmãos, olha, Paulo já tinha apanhado em Filipos, já tinha apanhado. Em Tessalônica saiu corrido, em Bereia também. Em Atenas o povo era muito incrédulo e tudo. Então Paulo chegou em Corinto, e ele até vai dizer depois que ele chegou em muito temor e tremor. Imagine, irmãos, você vai pregar o evangelho, o pessoal lhe espanca, você vai pregar de novo o evangelho? É muita persistência. Porque geralmente quando a gente enfrenta alguma dificuldade, você tem a tendência a parar. Olha, eu saí para evangelizar, bateram a porta da minha cara, fizeram tanta coisa. Olha, eu não vou mais evangelizar, não vou mais fazer mais nada. Paulo não, continuou, mas temoroso. O que isso pode acontecer? Jesus aparece numa visão e disse assim: olha, não temas, fica. E Jesus dá uma razão para o Paulo. Ele disse: porque tenho muitas pessoas nesta cidade. Curioso, muitas pessoas? Só tinha o Cristo, tinha aceitado alguns ali, e alguns gentios, mas Jesus disse que tinha muito. Opa, é interessante. Ele tinha muitas pessoas. Claro que ele escolheu antes da fundação do mundo, que estava na cidade de Corinto e precisavam ouvir o evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo certa vez disse mesmo assim: eu suporto tudo para que os eleitos obtenham a salvação. Eles estão espalhados pelo mundo. Eu vou, não sei aonde eles estão. E por isso Jesus disse: pregai o evangelho a cada criatura, porque você não sabe quem é. O Paulo estava pensando em sair. E Jesus disse: mas tem muitos meus aqui nessa cidade. Paulo fica. E Paulo ficou, irmãos, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Para quem já ia embora, ficou ali 1 ano e meio. O que aconteceu no final de 1 ano e meio? Os judeus engrossaram essa perseguição ao Paulo, ao ponto de levar ao tribunal aqueles que tinham abraçado a fé, e até chegaram assim a espancar um deles, né? Então Paulo, depois disso, ainda ficou alguns dias e depois ele partiu com Áquila e Priscila. Eles foram para Éfeso, ficaram lá pouco tempo. Paulo deixou Áquila e Priscila e partiu para Jerusalém, depois Antioquia. Então veja só, este aqui é o contexto da fundação da igreja em Corinto, tá bem? Pronto, agora vamos para o contexto que levou Paulo a escrever esta carta. Então isso aqui é um outro contexto. O que foi que impulsionou Paulo a escrever essa carta? Aí a gente encontra agora o apóstolo Paulo no ano 55. Ano 55. Ele está onde? Ele está na cidade de Éfeso. Ele já está agora na 3ª viagem. Então o que aconteceu? Recordando, primeira viagem, Antioquia, Chipre, Galácia, voltou. Segunda viagem, com Silas, encontra em Derbe e Listra um discípulo chamado Timóteo, quer ir para o Ponto e para a Bitínia. O Espírito Santo não deixa, ele vai para Troade. Em Troade ele tem um sonho, uma visão, passa na Macedônia, nos ajuda. Ele vai para Filipe, Tessalônica, Bereia, vai para Atenas, chega em Corinto, acontece isso que eu relatei. Depois ele sai com Áquila e Priscila, vai para Éfeso, e de Éfeso ele deixa Áquila e Priscila, vem para Jerusalém, depois desce para Antioquia, fica algum tempo em Antioquia, depois ele sai de novo. Aí a 3ª viagem, ele passa pela Galácia e ao invés de subir para o Ponto e para a Bitínia, ou seja, Istambul, ele desce e vem para Éfeso. Então ele fica na cidade de Éfeso durante 3 anos.
Então é no final dos 3 anos que o apóstolo Paulo está ali em Éfeso, já nessa cidade. E o que acontece? Então temos aí o Paulo, o local, o ano, 55. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo, estando em Éfeso, ele recebe, irmãos, algumas informações a respeito da igreja em Corinto. Então olha lá, ele está em Éfeso, e aí ele recebe algumas informações. Primeiro, ele recebe informações pelo pessoal da casa de Cloe, uma senhora. Pelo pessoal da casa de Cloe. Você pode olhar aí o capítulo 1. O capítulo 1, tudo isso, irmãos, é claro, a gente tira do 1 Coríntios. A gente consegue ver isso, né, em 1 Coríntios. Olha aí o capítulo 1, versículo 11. O Paulo diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então veja, ele está em Éfeso e de repente chega algumas informações. Primeiro, pelos da casa de Cloe, falando a respeito que tinha divisões, contendas na igreja em Corinto. Depois, irmãos, a gente vê, né, que o Paulo também recebeu algumas informações a respeito, assim, de 2 situações. Primeiro, a respeito de um jovem na igreja, não sei se jovem ou se disser qual é a idade, porque aqui no capítulo 5, o versículo 1, ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto a ver, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então veja, ele foi informado a respeito disso. Não sabemos por quem ele foi informado. A gente sabe que divisão que tinha dentro da igreja foi os da casa de Cloe. Essas outras informações que ele tem a respeito desse jovem que está dormindo com a madrasta, não sei quem deu essas notícias, né, assim para ele. Mas tem uma outra notícia, outra informação que deram para ele no capítulo 6. Disseram para o Paulo o seguinte: olha, lá na igreja em Corinto, capítulo 6, versículo 1: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro irmão, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? O que ele foi informado? Foi informado que lá dentro da igreja, que era uma igreja que estava cheia de divisão, com confusão, contenda, tinha um jovem que estava dormindo com a madrasta, e também tinha um irmão que estava já processando um outro irmão na igreja. Só que, ao invés deles levar a questão para o presbitério ou para algum irmão na igreja para resolver, não. Ele foi e processou o irmão lá no tribunal. E o Paulo fica: que é isso? Como é que pode? Então, essa foi informações que o Paulo recebeu. Então, tá aí, irmãos. Informações. Por que Paulo escreveu a carta aos Coríntios? Porque ele recebeu informações dos da casa de Cloe que tinha divisão. Ele também recebeu informações de que tinha um rapaz que estava dormindo com a madrasta, e recebeu informação que tinha um irmão que estava processando o outro no tribunal dos incrédulos. Mas tem mais uma outra coisa. A gente olha, irmãos, em 1 Coríntios 16, 17, isso tudo a gente vai tirando do próprio livro, tá bom? Essas conclusões, as razões pelas quais Paulo foi levado a escrever essa carta. No capítulo 16, versículo 17, 17, olha o que o Paulo diz: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. O que foi que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo recebeu uma comissão de 3 irmãos.
de 3 irmãos. Com esses 3 irmãos, esses irmãos trouxeram uma carta dos Coríntios. Como que a gente sabe isso? Vá lá para o capítulo 7. Capítulo 7 de Coríntios. Capítulo 7 e o versículo 1. Olha o que ele diz aqui, o Paulo. Quanto ao que me escrevestes... Opa! A igreja de Corinto escreveu para quem? Para o Paulo. Eles mandaram essa carta por quem? Muito provavelmente pelos 3. Certo? Pelos 3. Então eles vieram até Paulo e trouxeram uma carta. E nesta carta, irmãos, havia várias perguntas. Nós não temos conosco nem secular, nem achado posterior, as perguntas que esses irmãos fizeram. Nós não temos. Mas, irmãos, fazendo a leitura reversa, ou seja, lendo as respostas de Paulo, a gente, aqui era uma pergunta deles. Por exemplo, nesse caso aqui, do capítulo 7, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então eles fizeram pergunta com respeito ao homem, no casamento. Como é que temos que casar? Temos que casar entre os irmãos, temos que casar com o incrédulo, e assim, recasamento, como é a questão? Pode se recasar? Como que fica? Questão das virgens, isso. Então, eles tinham várias perguntas sobre vários assuntos, que a gente vai saber através de uma leitura das respostas. É mais ou menos assim. Olha, quando alguém está ao telemóvel, você escuta o que a pessoa diz que está por trás do telemóvel? Você escuta? Não. Mas você escuta a pessoa falando, não escuta? Aí você está ali por perto, aí a pessoa diz, o quê? Não, isso não é para vender. Essa casa não é para vender. Qual foi a pergunta que ele fez? É para vender a casa? Olha, não, como? Não, ela não vai viajar não. Não vai viajar, vai ficar mesmo aqui em Berja, não vai viajar. A fulana não vai viajar. Então, o que ele está perguntando? Ele está perguntando se a fulana vai viajar. Então, pelas respostas de Paulo, aqui nesta carta, a gente sabe mais ou menos quais eram as perguntas. Então, as perguntas, aí eu tentei listar aqui, assim, de uma maneira, assim, não minuciosa, né? Tentando ver por capítulo. Então, veja só. O capítulo 1... Do capítulo 1 até o capítulo 4, o Paulo se dedica ao quê? A resolver essa questão do quê? Da divisão na igreja. Ele leva 4 capítulos. Aí, do capítulo 7 até o capítulo 16, é Paulo respondendo as perguntas. Paulo está respondendo as perguntas que eles fizeram. Quais foram as perguntas que eles fizeram? Por exemplo, capítulo 7, foram perguntas a respeito do casamento. Capítulo 7 ainda, eles fizeram pergunta a respeito de circuncisão. Capítulo 7 ainda, da vocação em que eles foram chamados. Olha, permaneça na vocação que foste chamado. Capítulo 7 ainda, o Paulo responde com respeito às virgens, né? Ainda no capítulo 7, recasamento. Quem casou, aí separou, divorciou, pode se casar de novo? Como é que é isso? O Paulo responde no capítulo 7. Capítulo 8. No capítulo 8, o Paulo responde algumas questões a respeito de comidas sacrificadas a ídolos. Tá? É o capítulo 8. Ali no capítulo 9, o Paulo fala a respeito da liberdade cristã. E o Paulo fala um pouquinho de si. No capítulo 9, ali 10, o Paulo está falando que, olha, eu tive entre vocês, né, eu trabalhei, né, para proporcionar para vocês o evangelho e tal. E o Paulo vai dando assim todo o exemplo da sua pessoa, como ele viveu entre os coríntios. Aí, esse é o capítulo 9 e o capítulo 10, né? O capítulo 11... Eles
estão fazendo pergunta a respeito da ceia. Como que tem que ser a ceia? Porque algumas coisas estavam acontecendo e também ele tinha recebido informação, por exemplo, que eles estavam se reunindo e ao invés de se reunirem para melhor, eles estavam se reunindo para pior. Então o apóstolo Paulo queria corrigir, queria consertar essas coisas, a ordem do culto de ceia, como é que tem que ser, né? Porque naquela época era um jantar, os irmãos traziam as suas comidas e tudo, mas o que acontecia? Tinha uns que comiam mais, chegavam logo primeiro, comia, e quem chegava depois já não tinha mais nada para comer, já tinha fome. E o que acontecia? Tinha uns que bebiam tanto vinho que ficavam embriagados na ceia do Senhor, para você ver, como alguns dizem, que naquela época o vinho de Jesus não tinha álcool. Se não tinha álcool, como é que o povo ficava embriagado? Né? Então tinha a porção de álcool. Podia ser que não é 19% ou foi 15%, não sei, mas que tinha. E por isso ficavam embriagados. Esse aí é o capítulo 11. Aí, irmãos, o capítulo 12 ali, o capítulo 12 e até o capítulo 14, a gente vê, além dessa questão de dons, entendeu? Os dons no culto, os dons de língua, profecia. Aí a pergunta é, qual é o lugar disso no culto, né? Os dons, porque os irmãos veem, tinha gente lá, a igreja, é curioso isso, a igreja em Coríntio era a igreja que mais tinha dons. Tinha irmãos que tinham o dom de curar, tinham o dom de profetizar, tinham o dom de falar em língua, tinham o dom disso, tinham o dom daquilo, mas era uma da igreja que mais brigava. Podia ser que não tem irmãos que estão cheios dos dons? Tinha irmãos que estão cheios do dom da profecia? Então não era para ter briga. Só que o que acontecia? Um dizia assim, não, eu sou mais importante, eu falo em língua, tu não fala. Não, o meu dom é mais importante, eu tenho o dom de curar, e tu cura? Não, então o meu... Já imaginou? Os dons que Deus deu é para a edificação da igreja, não é para o orgulho do homem. Não é dizer eu sou mais importante do que você porque eu curo, porque eu profetizo, porque eu falo em línguas. Não. Todos os dons que Deus deu à igreja é para a edificação da igreja. Então Paulo vai responder essas questões. Ele vai dizer, né, qual é o lugar que tem, assim, a ordem que vai fazer, os dons, o dom de profecia e tal. No capítulo 15... o apóstolo Paulo, ele vai respondendo e até mesmo vai mostrando, e ele tinha essa informação, que lá dentro da igreja tinha um grupo de irmãos, que eles acreditavam piamente que o homem não vai ressuscitar, não tem ressurreição. Então o apóstolo Paulo escreve o capítulo 15 para corrigir essa questão. Epa, irmãos, como que é? Se não há ressurreição, então Jesus Cristo não ressuscitou. Então Paulo vai discorrer e vai falar a respeito disso no capítulo 15. No capítulo 16, o apóstolo Paulo fala a respeito da coleta aos santos, porque os irmãos na Judéia estavam passando necessidade, tinha alguns irmãos em necessidade, e aí o apóstolo Paulo, ele estava passando pelas igrejas, fazendo uma recolha de ofertas para levar para os irmãos necessitados. Então os irmãos queriam orientação. Como é que a gente faz? A gente junta em casa, leva para a igreja, entrega para quem? Quem é que vai levar? Então, no capítulo 16, o apóstolo Paulo dá orientação a respeito disso e também ele vai dar algumas orientações, assim, informações a respeito da sua ida lá. Pronto, então, capítulo 1 até o 16. Então, veja, capítulo 1 a 4, o Paulo está tentando restabelecer a união da igreja. Capítulo 7 a 16, o Paulo está respondendo perguntas que os irmãos mandaram para ele. Pronto, irmãos, então agora você já tem um overview, uma noção da carta. É ou não é verdade? Agora você já sabe. Ele está em Éfeso, é o ano 55. Veio irmãos, ele recebeu informação da casa de Cló, informações de outros, informações também dessa comissão de 3 irmãos. Uma carta veio com eles.
Então aí o Paulo escreve aos irmãos diante de tudo isso, diante de todas essas informações. Aí a gente pergunta assim, qual era o objetivo do apóstolo Paulo em escrever essa carta? De posse das informações, das perguntas, o que é que o Paulo quer com essa carta? Ele vai escrever a carta. Qual é o objetivo que o Paulo tem na sua mente? Aqui eu listei algumas para os irmãos. Olhando o conteúdo, a gente pode dizer o seguinte, que do capítulo 1 ao capítulo 4, o objetivo era de restaurar a unidade da igreja. Olha, irmãos, ele leva 4 capítulos. 4 capítulos. Isso mostra que esse pecado é um pecado muito sério dentro da igreja. Ele leva 4 capítulos para tentar unir a igreja, porque a igreja estava dividida em 4 partidos. Então ele faz isso para unir a igreja, porque Jesus Cristo já disse que uma casa dividida, acontece o que com ela? Não subsiste. Satanás, irmãos, ele sabe disso. E ele vai fazer de tudo para dividir uma igreja local. Esses irmãos concordam dessa maneira, aqueles irmãos pensam dessa maneira, esses outros irmãos pensam dessa maneira, aí tá aqui o meu grupo que pensa assim, tá aqui outro grupo que pensa dessa maneira, pronto, a igreja está dividida. Daqui a pouco a igreja racha. Aí vai um canto para lá, para cá, e a igreja fica sozinha, só o tempo, 2, 3 gatos pingados. O que Satanás quer? É isto. Então, como Paulo sabe disso, ele leva 4 capítulos para tentar unir assim a igreja. Capítulos 5 e 6, o objetivo é de corrigir as irregularidades de conduta. Conduta daquele jovem que estava dormindo com a madrasta. Conduta daquele outro irmão que estava processando um outro irmão no tribunal lá fora. Por que não resolveu isso dentro da igreja? Mas ele levou o irmão, processou lá fora. O Paulo disse, que é isso, irmãos? Nós vamos julgar o mundo. Será que vocês não conseguem resolver as coisas aí dentro de vocês? Tem que levar um irmão no tribunal? Que mau testemunho. Então ele tenta resolver isso no capítulo 5 e 6. Do 7 a 15, o Paulo está corrigindo doutrina prática da igreja em Corinto. Aí, o 16, né? O Paulo orienta com respeito à coleta dos santos, tá? E aí, no 16 ainda, o Paulo informa sobre a sua ida, sobre o Apolo. Eu disse para o Apolo, se ele vai, o Apolo disse, não, agora não, talvez mais tarde, se Deus quiser. Ele informa isso. E ele recomenda, no final de 16, ele recomenda o Timóteo, que era um jovem. Ele diz para os irmãos, olha, se o Timóteo for ter com vocês, por favor, não desrespeite, trata ele com respeito, ele é jovem e tal, né? Veja que ele esteja com vocês sem temor, né? Sem temor, ou seja, considere o Timóteo. E ele também fala a respeito de Estéfanas, ou seja, se sujeite, eles foram à casa deles, são os primeiros, sujeite-se. E termina dando uma exortação à igreja para permanecerem na fé, firmes. Então esse é o objetivo. Tá. Então, irmãos, nós já temos aí o contexto, já sabemos, já nos situamos no tempo e no espaço? Já. Então agora vamos entrar na epístola propriamente dito, nesse primeiro versículo aí. Então olha o que o versículo 1 diz. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Veja, naquela época, a estrutura de uma carta era assim, tinha o remetente, tinha o destinatário e ele dava uma saudação. Então aqui é o remetente. Versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, pronto, isso aqui é o destinatário, é para quem ele está escrevendo. E ele dá uma informação a respeito dos destinatários, aos santificados em Cristo Jesus, chamado, etc. Aí o 3, ele dá a saudação. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então veja a ordem da carta. Remetente, destinatário, saudação. Agora vamos entrar
no versículo 1 e tentar analisar. Veja, os irmãos, que estamos tentando assim situar os irmãos a respeito dessa carta, e já aqui na introdução, no versículo 1, a gente lê o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então, para uma pessoa que não conhece, veja que o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever as suas epístolas, ele assina como Paulo, mas entenda, o nome dele de circuncidado, a gente diz circuncidado por quê? Porque hoje a gente diz assim: qual é o teu nome de batismo? Não é? Você foi lá, foi batizado, qual é o teu nome de batismo? Com Paulo não, Paulo é um judeu e ele foi circuncidado. Então, na circuncisão, então deram o nome dele de Shaul, que é Saul. Porque o Paulo é da tribo de Benjamim. É curioso isso. O que chamou? E o Saul também era da tribo de Benjamim. Não sabemos se os pais de Paulo deram esse nome de Saul em homenagem a Saul, ou porque os pais de Paulo já tinham uma filha e agora eles almejavam, desejavam um menino. Porque a palavra Saul significa desejado. Então, pode ser que essa foi a razão. Lembra quando Jesus Cristo encontra Paulo no caminho de Damasco? Como é que Jesus Cristo chama ele? Ele chama Shaul. Tá? O Paulo disse: eu estava no caminho de Damasco, Jesus Cristo apareceu e me falou em língua hebraica. Shaul. É claro que a transliteração do nome dele, Shaul, é Saulo para o grego. Por isso, olha, Saulo. Por quê? Porque foi transliterado do hebraico. Aí, o Paulo, ali por volta de Chipre, na primeira viagem, você vê que o nome dele mudou. Aí a gente pensa: irmãos, esses detalhes que eu estou dando são importantes? Deixa eu lhe dizer, são. Porque se não fosse, não estava na Bíblia. Entendeu? Se não fosse, não estava na Bíblia. Não era necessário Deus permitir que coloque essas informações. Estão na Bíblia? São importantes. O Paulo muda o nome dele. O Paulo adota o nome de Paulo, um nome latino. Então veja, nome hebraico, nome grego, nome latino. Interessante. Ele transitava, irmãos, nessas três culturas. O homem conhecia lá do hebraico, a cultura grega e também os romanos. Por isso que Deus diz que ele é um vaso escolhido. Deus já nos prepara, irmãos, antes até do nosso encontro com ele. Todo o seu background, Deus prepara, Deus te habilita para aquela missão que ele tem para você. E o Paulo muda o nome dele para Paulo. Aí a gente fica perguntando, eu sou curioso. Por que Paulo? Por que não Antônio, José, Manuel? Por que Paulo? E curioso. Assim, algumas vezes o apóstolo Paulo, veja, o nome Paulo significa pequeno, menor. Aí vem na nossa mente, o Paulo teve uma vez que ele disse assim: porque eu sou o menor dos santos. Eu sou o menor. Aí dos apóstolos: irmãos, porque nem eu sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Eu sou ele diz, eu sou um dos menores. Eu sou o menor. Daí a tese, por isso que ele colocou o nome dele de Paulo, porque ele queria ser considerado o quê? Menor. O que eu vejo com isso? Humildade. Humildade, irmãos. Esse homem era um rabino, ele que supostamente, com toda certeza, ia substituir o Gamaliel. Ele era um rabino, mas agora eu sou Paulo, eu sou o menor. Ele não quer Paulo, não é? Aí, na continuação aí, ele diz, né, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Note bem, Paulo, chamado pela vontade de Deus. O Paulo já está dizendo para a igreja em Corinto que ele não foi chamado por homens, ele não se chamou, ele não se intitulou apóstolo. Hoje nós sabemos, irmãos, que tem pessoas que se intitulam apóstolo.
Ah, esse aqui é o apóstolo fulano, aquele é o apóstolo ciclano. A pergunta é: quem fez essas pessoas apóstolos? Quem foi que fez eles apóstolos? Apóstolos é feito por quem? Por Jesus. Ele diz aqui, olha, apóstolo, chamado apóstolo, e aí mais à frente ele diz, pela vontade de Deus. Então não foi a vontade de homens, não foi a vontade do Paulo, foi a vontade de Deus. Que maravilha! Porque a gente sabe que lá na igreja em Corinto já tinha 4 partidos. O pessoal lá dos 3 partidos não aceitava o Paulo como apóstolo. Incrível! O homem tinha fundado a igreja. E agora ele só tem 1/4 da igreja. Porque um outro é do Apolo. Um outro grupo é do Pedro. E um outro grupo que a gente vê que era o pior grupo que tinha na igreja em Corinto, que era o grupo de Jesus. Era o grupo de Cristo. A gente vê, mas poxa, esse era o pior grupo? Era o pior grupo, irmãos. Por quê? Porque esse grupo, eles não aceitavam um homem dirigir a vida deles. Na minha vida, quem vai mandar só é Jesus. Então, o que é Paulo? Paulo é um homem. O que é Pedro? Pedro é um homem. O que é Saulo? Saulo é um homem. Eu só sigo a Jesus. Hoje em dia não é assim também? Não tem pessoas que dizem assim? Não, eu não sigo a homem, eu só sigo a Jesus. Então ele não está debaixo da autoridade de absolutamente ninguém. Por isso que o Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, 12 em diante, ele diz que quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele deixou para cuidar da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então ele deixou a igreja com pessoas para guiar a igreja, para conduzir a igreja. Ele disse, eu não vos deixarei órfão, vai vir o Espírito Santo. E ele não nos deixou sem ninguém, porque Jesus Cristo sabe, irmãos, que um rebanho sem pastor se extravia. Você pode contar. Tira um pastor da igreja, deixa só os irmãos. A igreja vai se desfinhando. Cada um faz o que quiser, não tem líder, não tem liderança. Cada um faz. Quem é o senhor para dizer o que eu tenho que fazer? Você é pastor? Não. Você é o... Não. Então, a gente faz aqui o que a gente... Você pode ver, geralmente quando não tem, o povo se dispersa. Quando uma igreja não tem pastor, a igreja acaba, se dispersa, se não tem uma liderança. Um rebanho sem pastor. Veja que Jesus Cristo disse, para se cumprir o que foi dito, ferirei o pastor e vou dispersar as ovelhas. Então a estratégia de Satanás sempre é essa. Ele fere o pastor, ele coloca para fora o pastor. E o que acontece com o rebanho? Dispersa. O Paulo diz aqui, não. Eu fui chamado por Deus. Não fui eu que me chamei. Não fui eu que um dia disse assim, eu vou ser pastor, eu vou ser apóstolo. Não. Foi na estrada de Damasco. Foi o Senhor que me chamou. Eu persegui a igreja. Ele me chamou. Ele que me missionou. Então, em obediência, eu estou fazendo o que Ele está me mandando. E por isso, ele escreve a carta. Isso aí já era para o pessoal, os grupos que tinham na igreja, né? Parar um pouco. Mas olha, que homem humilde, né? Interessante. Ele é o fundador da igreja. Ele poderia dizer mesmo assim, olha, acaba com isso, esse daqui está disciplinado, esse aqui acaba com isso, tal. Ele vai, e até no início da carta dele, é interessante, o apóstolo Paulo, ele usa a mesma estratégia, digamos assim, estratégia, como de Jesus. Lembra quando Jesus Cristo vai falar às 7 igrejas do Apocalipse? Jesus sempre começa assim, olha, eu te conheço, eu sei que você é isso, que você é isso, olha, tem muitos pontos positivos aqui, você é assim, você é essa, tenho porém contra ti. Então primeiro ele, tipo assim, massageia a pessoa, para mostrar que, eu consigo ver virtudes em você, eu consigo ver coisas boas em você, eu não consigo ver coisas más.
Então você vê, por exemplo, nessa introdução, que a gente vai, ao longo do estudo, se aprofundar mais nela, mas é uma coisa aqui bem interessante, né? Esse apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Você vê, lendo o versículo do 1 até o versículo aqui, vendo essa introdução até o versículo 9, porque a introdução é remetente, destinatário, saudação, aí tem ações de graça. Ações de graça no 4 até o 9. Então, olha só, o Paulo vai corrigir eles, o Paulo vai falar duro a respeito de algumas coisas, o Paulo vai pegar pesado. Mas antes de pegar pesado, olha o que o Paulo diz aqui. Desde o 1, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Aí o pessoal já vai ficando assim, né? Poxa, olha lá a nossa reputação, olha aí, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí 4. Sempre dou graças a meu Deus. Olha! Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, com todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. Ainda não confirmar, mas vai confirmar. Confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis. Ainda não são, mas para ser. Porque o crente, nós estamos num processo, irmãos. Ninguém é perfeito, ninguém é impecável. Vamos ser ainda não somos. Estamos nesse processo, cada dia mais, né? Lembra o corinho? Pouco a pouco, em cada dia, pouco a pouco, Jesus me guia, está-me a transformar, nós estamos nessa mudança. Aí ele diz, 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, se a carta terminasse aqui, maravilha, não é? Não é essa coisa boa? A gente até pensar, rapaz, essa igreja em Corinto é um show, é um exemplo de igreja, mas note, o Paulo, que nota os defeitos, ele também vê as virtudes. Ele também vê. Então, primeiro, antes de repreender, né? Isso aqui é até uma dica, irmãos, assim, para nossos filhos, né? Os pais com os filhos. Os filhos fizeram uma coisa errada. Aí você já, filho, ó, vem cá. Olha, o papai lhe ama e tal. Olha. Mas, olha o que você fez. Olha, tal. É interessante essa coisa que a gente vê. Já no versículo 10, aí ele já entra na peia. Aí ele já começa a repreender, né? É bem curioso isso. Tá bom, então, o Paulo, chamado apóstolo, pela vontade de Deus, e aí ele acrescenta ali, lá no versículo 1, né? Ele acrescenta o nome, e Sóstenes, o irmão. E o irmão Sóstenes. É curioso o apóstolo Paulo colocar o nome desse homem aqui. Por quê? Porque ele não é coautor. Ele não é um coautor. O Sóstenes, meus irmãos, muito provavelmente é o escrivão, é aquele que está escrevendo. Está lá em Éfeso, ajuda o Paulo. Por que nós dizemos isso? Porque você vai ver que Paulo sempre está usando a primeira pessoa do singular. Por exemplo, se você olhar aí para vários versículos, né? Por exemplo, o 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, rogo-vos, eu. O 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado. E vários outros passagens. Você vê, o Paulo é o escritor, né?
O Paulo é o escritor. Mas isso mostra o quê? A humildade do Paulo. Tem ali um irmão que está ajudando, então nós aqui. O que eu penso é o que ele pensa também. Embora que o Paulo é o cabeça ali, mas e o irmão Sóstenes? É curioso, procurando informações a respeito desse irmão Sóstenes, a gente vai, irmãos, lá para Atos 18, 17, procurando saber informação, que assim, quem é curioso procura saber, poxa, mas quem é esse Sóstenes? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 17, diz assim: então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga. O que fizeram com ele? O espancavam diante do tribunal. Que vergonha, irmãos? Você já imaginou ser espancado diante do tribunal? Foi quando os judeus fizeram aquela revolta e levaram eles lá diante do tribunal e tudo, e o Gaio lá, vendo aquela questão, e ele disse: olha, essa aí é questão das vossas leis, não me metam nisso, não me envolvam nisso. Quando eles ouviram o Gaio falando isso, eles pegaram o Sóstenes e espancaram. O Gaio, todavia não se incomodava com essas coisas. Aqui, irmãos, eu penso, era um motivo para o Sóstenes deixar o evangelho. O Sóstenes estava muito quieto lá em Corinto. Chegou esse homem, Paulo, pregando e tudo. Ele aceitou Jesus como seu Salvador e tá bom, agora minha vida vai melhorar, Eu aceitei Jesus e tal. O que acontece com ele? É espancado. Ele desiste da fé? Ele abandona? Ele diz: não, esse evangelho, esse negócio de aceitar Jesus Cristo só me trouxe problema. Fui espancado diante de todo mundo, mas que vergonha, o principal da sinagoga? Não quero mais saber disso não. Essa tribulação, esses problemas dessa nova religião, esse cristianismo aí, eu não quero isso, vou ficar dentro do judaísmo mesmo, que eu faço muito bem. Ele deixou, irmãos? Não. Ele foi, irmãos, para Éfeso. E foi o companheiro de Paulo e até o escrivão de Paulo. Ele não deixou. Então, com essas coisas aqui, assim, só a nível de introdução, a gente já tira muitas lições para as nossas vidas. No caso de Sóstenes, é persistir, não desistir. Vai vir momentos difíceis na nossa vida como crente, irmãos? Vai. Mas nós estamos seguindo a quem? Um homem? Nós estamos seguindo a Cristo. Então você pode sim ser espancado, passar tribulação, vergonha, pode sim. Deus deixou o Sóstenes apanhar? Deixou. Era um irmão fiel? Era, mas apanhou. Mas ele abandonou? Ele disse: não quero mais, vou desistir? Não, ele continuou. Foi até auxiliar daquele que trouxe a mensagem para ele, Paulo. E continuou firme na fé. O Paulo, quando ele termina Corinto, ele termina assim: irmãos, fiquem firme, porque no mundo tereis o quê? Aflições, mas tendes o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. E em sorte a gente tem um exemplo. Ele padeceu, mas continuou. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ó Senhor, que o Senhor possa nos conceder mesmo da Tua graça, para nós crescermos na graça e no conhecimento da Tua pessoa, para a honra e glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.